Olá, eu resolvi gravar a resolução dessa questão, que ela sempre traz dúvidas, tá? Ele fala de uma tabela, né, do planeta Urano, com várias informações, ó. Aí ele fala assim, para calcular a força de atração gravitacional média, né, o que a gente vai usar? A resposta correta é a letra A, né? E dá para fazer por eliminação. Então, vamos começar a conversa, né, nessa linha. Porque, por exemplo, a letra B, ele citou diâmetro equatorial. A força de atração gravitacional entre o Sol e um planeta qualquer não depende do diâmetro equatorial desse planeta. A letra C, ele fala da aceleração gravitacional do planeta, também não depende. A gente está falando o seguinte, ó, tem o Sol, né? Aí você tem um planeta, que nesse caso ele falou que é Urano. Aí ele está perguntando da força de atração gravitacional entre os dois. Então não vai depender da aceleração da gravidade do planeta, né? Não vejo como pode ter essa relação na letra C, né? Na letra D, ó, ele volta a citar o diâmetro equatorial do planeta. Então, na letra E, ele volta a citar o diâmetro equatorial de Urano. Então, por eliminação até que daria, mas a gente fica inseguro, né? Aí como é que demonstra aí a letra A? Então vamos lá, vamos considerar que Urano, né, descreve uma órbita circular, né? Ele descreve uma curva ao redor do Sol. Aí a gente tem que considerar uma órbita circular. A partir do momento que ele descreve uma órbita circular, uma curva, a força de atração gravitacional vira força centrípeta. Então a gente pode escrever assim, ó, a força de atração gravitacional é a força responsável pela curva, ou seja, eu posso chamar de força centrípeta. De acordo com as leis de Newton, a gente consegue calcular força centrípeta fazendo massa vezes ômega ao quadrado, que é a velocidade angular, vezes o raio da órbita, né, que é a distância entre os dois aqui, ó. E aí ômega no movimento circular é 2π por período. Então você pode substituir tudo ali, ó. Então vai ficar assim, ó, força de atração gravitacional igual a massa, no lugar do ômega aqui, ó, eu já vou colocar, ó, 2π por período, tudo ao quadrado, vezes o raio, que é a distância entre os dois planetas, na verdade, né? O raio da curva. Então isso aqui, ó, vem da força centrípeta, de acordo com as leis de Newton. Concluo, então a força de atração gravitacional vai ficar massa vezes 4π ao quadrado, dividido por período ao quadrado, vezes a distância entre os dois planetas. Aqui eu coloquei como raio, né? O raio da curva, mas equivale à distância entre os dois planetas. Então aí você vê que a letra A fala isso. A letra A ele fala assim, ó, a distância média ao Sol, que é o R aqui para mim, que é o raio da trajetória, né? Que é a distância média entre eles. O período de translação está aqui, ó. E a massa está aqui, ó. Então, essas três, né, massa, período e distância média entre os dois, que estabelece o raio da curva, determinam a força de atração gravitacional. Então fica aí a letra A. Mas é uma questão que é muito comum, tá? Os alunos perguntarem, pedirem para resolver. Legal? Um abraço.